Quando eu introduzi a oração de 5 minutos, eu disse que a gente coloca um tema de fé. E é por isso que eu introduzi um tema de fé, porque essa primeira parte e essa primeira fala que vai ser lida e falada aqui por nós é voltada para a fé, para que o Senhor Jesus possa nos fortalecer e que, de antemão, a gente sabe que tem tantas adversidades, a gente sabe que tem tantos levantes, mas o profeta ele está nos ensinando que diante das adversidades, ainda assim o remédio é permanecer firme na presença do Senhor. Nós que somos servos do Senhor cristão, nós temos um hábito de quando algo nas nossas vidas não dá certo, não dá errado, objetivos não são alcançados, portas não são abertas, curas não são alcançadas, a gente murmura um pouquinho para Deus. A gente fala: Deus, eu sou teu servo, Deus, eu sirvo ao Senhor, Deus, eu frequento a igreja, Deus, eu faço jejum, Deus, eu sou temente ao Senhor, e o Senhor não tem me abençoado. Isso é uma murmuraçãozinha. Às vezes, a gente, no dia a dia, a gente, com pessoas ímpias que não são evangélicas, elas também acontecem certas coisas dessa mesma maneira na vida das pessoas que não são evangélicas. E muitas das vezes, eu mesmo, pessoalmente, não vejo muitas pessoas que é ímpia reclamando com Deus. Ela pode até reclamar um com o outro, mas para Deus diretamente é muito difícil a gente ver algum deles reclamando. E qual é a diferença? A diferença é que nós somos servos, adoramos a Deus, andamos em pecado, mas somos arrependidos. E outra diferença que nós temos: o Deus que a gente serve é o mesmo Deus que é Deus do ímpio. Por que ele tem que fazer nas nossas vidas, que somos servos de Deus, e não fazer na vida do que é ímpio? Então a gente estaria tirando a fidelidade de Deus, porque o mesmo Deus que é nosso evangélico, ele é Deus que é Deus dos ímpios também. Mas porém, nós temos alguma diferença? Temos sim, porque nós estamos aqui neste momento na casa do Senhor, e quem é ímpio está procurando uma festa, está procurando a exposição, está procurando algum lugar para que ele possa preencher o vazio que há dentro dele. E o nosso vazio a gente preenche na casa do Senhor. Por isso fica-se uma alegria, algo feliz para nós, porque ainda que não esteja acontecendo, ainda que a porta se abriu, ainda que a cura não chegou, Deus ele faz as coisas no tempo correto. Talvez eu ainda não fui abençoado, e você que aqui está não chegou ainda, porque Deus está nos preparando para nos abençoar, porque as bênçãos de Deus é muito maior do que as que nós almejamos, e para nós recebermos é preciso estarmos preparados. Mas essa noite eu digo, para que nós venhamos ficar firmes e venhamos perseverar, porque Deus é fiel para fazer e não vai deixar de agir na minha e na sua vida. Eu estou dizendo isso porque nós temos exemplos. Na Bíblia nós temos exemplos de homens e de mulheres que as bênçãos demoraram a chegar, mas eles permaneceram firmes e não desistiram. E eu trago para vocês alguns exemplos. Eu começo falando de Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, por conta da sua jornada de obediência a Deus, incluindo deixar sua terra natal e oferecer seu filho a Deus. Isso é um grande exemplo de fé. Imagine a pessoa passar o tempo todinho esperando um objetivo, como Abraão passou, querendo a bênção, e Deus prometeu que iria fazer, mas o tempo que Deus prometeu fazer não era o tempo de Sara nem de Abraão, mas no tempo que Deus achou que Abraão estava preparado, a bênção chegou. E aí agora a gente vai perceber onde é que está a fé de Abraão. Quando a bênção chega, uma bênção que demorou tantos e tantos anos para chegar, Deus vai e pede a bênção a Abraão. Aí se é eu e é você, a gente estaria disposto a entregar essa bênção que Deus demorou tanto tempo para nos entregar, a gente estaria disposto a entregar para Deus. E Abraão, humildemente, crendo que Deus era fiel e poderoso para saciar e para preencher o vazio daquela bênção que ele recebeu, mas estaria pedindo, Abraão humildemente entrega para Deus. Mas ali foi apenas um teste que Deus estava fazendo com ele, e a bênção que Deus prometeu a Abraão não foi tirada dele. Daí, portanto, nada mais justo e merecido do que esse título para Abraão de um pai da fé. Temos também José, outro exemplo de fé incontestável da Bíblia. José ele foi vendido como escravo, preso injustamente por algo que não cometeu, mas em nenhum momento abandonou a fé em Deus, e a sua fé ele tirou da escravidão, da prisão, para que lhe deixasse de ser escravo, prisioneiro, e se tornar a segunda maior autoridade do Egito,
naquela época. Por que aconteceu isso? Porque José perseverou. Eu fiquei a pensar, José ficou preso por 2 anos, sem dever nada, injustamente. Aí eu fiquei a pensar, meus irmãos, José sendo servo de Deus, fiel a Deus, e sabendo que Deus é onisciente, estava de lá de cima olhando e contemplando, sabendo que ele não tinha feito nada, e Deus também ficou de braços cruzados, mas José continuou perseverando. José não desistiu. E se é eu e é você, estando ali, passando por uma opressão daquela por 2 anos, sem dever nada, e sendo servo de Deus, e sabendo que Deus é onisciente, a gente pensaria, eu estou falando por mim, eu pensaria, mas Deus, o Senhor está vendo que eu sou correto, eu não devo nada, eu sou justo, meu Deus, e passando por isso, o Senhor vendo tudo, será que eu resistiria? Será que eu continuaria temendo? Será que eu continuaria crendo? Mas José não desanimou, José não saiu da sua rotina, continuou perseverante, continuou fiel, continuou temente a Deus. E qual foi a consequência? Foi ele deixar de ser humilhado, de ser prisioneiro, de ser escravo e se tornar a segunda maior autoridade do Egito naquela época. Foi por força do braço? Não foi. Foi por força de inteligência? Não foi. Foi por força de vontade, foi por temor a Deus, foi por fidelidade a Deus. Mas eu acredito que o mais interessante dessa história é a mão do Senhor Jesus agindo na vida de José, porque isso é inaceitável, um homem deixar de ser prisioneiro para se tornar governador. Isso só é possível para quem tem fé, e muita fé no poder do Senhor Jesus Cristo, assim como foi com José. Trago outro exemplo, meus irmãos, para vocês. Gideão, um homem de fé, lutou contra o exército dos medianitas, que era de número de 135 mil soldados, enquanto que os soldados de Gideão só de 300 homens. Gideão, ele teve um exército com 32 mil homens, mas quando foi lançado a batalha, quando foi lançado que precisaria se ter uma guerra, porque os medianitas estavam tomando território, Deus deu uma ordem a Gideão e disse para que ele separasse homens, para que fosse lutar contra os medianitas. Mas quando se falou da guerra e da batalha, o que era 32 mil, só virou 300. O resto Deus chamou de covardes e de medrosos. Já os que ficaram receberam o título de corajosos e valentes homens. E aí agora, meus irmãos, como é que um exército com 300 homens vai lutar contra um exército de 135 mil homens? Isso é algo que a ótica humana não tem como a gente discernir que vai haver uma vitória. Mas houve vitória da parte de Gideão. Isso porque isso é para nos trazer nesta noite que quem crê, que tem fé, que quem segue a Deus, que quem obedece os mandamentos, ainda que a ótica humana nos dê uma dimensão de que não tem mais jeito e nem solução, Deus nos dá uma ordem do céu e diz: vai, porque eu estou contigo. E Gideão foi, e Gideão lutou, guerreou, batalhou, e a vitória do povo de Israel foi alcançada com 300 homens contra 135 homens. E a gente vai perceber claramente, ainda eu não estou trazendo a história toda por tempo, mas é uma dimensão que a gente percebe que um exército de 125 mil homens contra um exército de 300 soldados seria inacreditável um exército desse vencer o outro exército. Mas isso é para trazer à nossa mente o poder que tem o nome do Senhor Jesus Cristo na vida daquele que obedece os seus mandamentos. Eu trago mais outro exemplo, não vou só falar de homens. Nesse momento eu vou trazer o exemplo de uma mulher, pois aqui no nosso meio também existem mulheres guerreiras e mulheres de fé. E nada mais justo do que a gente trazer nessa noite também uma guerreira, uma mulher, profetisa Débora, mulher de fé, confiança. Mesmo em situação desfavorável e desafiadora, ela continuava obediente, fiel a Deus, porque ela sabia que a vitória vinha da parte de Deus e não dos méritos humanos. Diferente de Baraque, um líder militar que teve medo, que faltou fé em Deus, em uma batalha a qual Deus já tinha liberado a vitória. Baraque era um líder militar e Deus liberou uma palavra de vitória para eles, para que eles reunisse um exército e lutassem contra os cananeus. E Baraque, ele teve medo, ele não preparou o exército, ele ficou amedrontado e procurou apoio e força de alguém para que fosse com ele, mas Deus já tinha liberado a palavra.
Deus falou, vai que a vitória é certa, porque eu estou dando a ordem. E ele não teve fé para lutar. E quando ele não teve fé, sabe quem foi que foi honrado? Foi Débora que teve fé. A honra veio para ele, mas ele não quis a honra. Ele chamou ela e ela pegou e rejuntou e saiu ajuntando homens, ajuntando soldados e batalhou e guerreou. E o final da história foi a vitória do povo de Israel. Estava sendo oprimido, estava sendo massacrado pelos povos dos cananeus, que tinham um rei chamado Jabe, um homem que oprimia o povo de Israel, e Deus já não estava mais aguentando aquilo. Então precisava de pessoas que tivessem coragem. Deus estava disposto a abençoar, mas precisava de alguém para levantar o exército, para lutar, para confrontar. E o exército era maior do que o exército também de Israel, mas Deus precisava de pessoas. E quem foi a pessoa? Baraque foi o homem que Deus levantou, mas ele não quisendo, ele não tendo fé, achando que não venceria. Deus levantou a profetisa Débora, e ela reuniu pessoas, reuniu homens. Ela sabia que ela sendo mulher, e a gente sabe que mulher não tem força para competir com o homem, mas ela foi na força, não foi no braço dela, foi na força do poder que tinha o nome de Jesus, e a vitória foi enviada ao povo de Israel contra o povo cananeus. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui, nessa primeira parte, para dizer aos irmãos que ainda que as portas não se abriram, ainda que a figueira não deu fruto, ainda que a cura não chegou, ainda que as virtudes, as bênçãos, as maravilhas não nos alcançou, Deus está dizendo para nós nesta noite: permaneça firme, permaneça na presença de Deus, não se afaste da presença de Deus, porque nós temos exemplos de pessoas que precisaram, de pessoas que necessitaram, e pessoas que persistiram e continuaram, e a vitória foi obtida, não por força e nem mérito humano, mas pela perseverança e a fé no Deus Todo-Poderoso de Israel. E nessa noite eu trago mais para vocês, meus irmãos. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, e vocês também que têm promessa de Deus na vida. Deus nesta noite está dizendo para que nós venhamos continuar firmes, continuar perseverando, continuar nesta mesma força e fiação, porque nós sabemos que nunca foi fácil. Então Deus está dizendo para nós nesta noite que quem tem promessa de Deus, continue firme, porque se as promessas estão vivas, elas vão se cumprir. Se os propósitos ainda estão em nossas vidas, eles vão se cumprir. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho promessa, vocês têm promessa, e Deus está dizendo que ainda que as coisas não aconteceram, todavia, nós não vamos abandonar a nossa fé no nosso Deus, e no final seremos honrados e abençoados pelo Deus poderoso. Recebe essa palavra profética na autoridade do poder que tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem promessa de Deus, fique firme, porque eu tenho e vou ficar firme, porque o Deus poderoso, eu estou vivo, as promessas estão vivas, vocês estão vivos, e mais vivo do que eu e do que você está o Deus poderoso, e é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Glória a Deus.